Buenas tardes, buenas tardes. Eu recebi uma ligação, tive que interromper a nossa gravação, mas já editei o vídeo, né? Porque a pergunta é muito clara para a senhora Nailde, né? Não adianta o conluio se unir, não adianta fazer o domínio daquela água, porque vocês não conseguem manter isso mediante as autoridades. E já fica a pergunta para as autoridades: o que as autoridades vão fazer em relação aos ataques pertinentes que estão acontecendo? É fácil. Elas conseguiram provar que a fonte é delas? As autoridades podem vir, como eu falei para as autoridades sobre a cerca lá na praia, coloca uma plaquinha que a cerca, que a propriedade, que a praia, que aqueles metrinhos ali pertence àquelas pessoas e pronto. Vai lá na fonte e coloca a placa, né? Me manda a cartinha, que nem a corregedoria fez, tanto a corregedoria da civil quanto a corregedoria da militar, mandou essa cartinha para mim e a gente vai trabalhando em cima disso. Se o Naildo já provou, né, que já provou lá que as donas da fonte, ela e a Elisete, irmã dela, que o conluio político só eles podem acessar a fonte de água se tiver a carteirinha dos partidos, aí a gente mantém o posicionamento aí que o ostracismo venceu, que o ostracismo contra a família venceu e que também foi institucionalizado mediante aos atos inescrupulosos desse juiz que eu tenho denunciado e do Ministério Público que eu também tenho denunciado em sessões isoladas e pedido educadamente e severamente à base de carteiraços na justiça que tomem providências e comecem a juntar tudo, botar na mesa e analisar o conjunto completo em relação a essa perseguição que a gente vem sofrendo. Eu já falei nas redes também que as minhas forças, de certo modo, elas não são inesgotáveis. Eu que torno possível esse fator de serem inesgotáveis. O que tem que ser esgotado, mandado para o esgoto, é essa intoxicação pertinente. Se eu não tivesse tendo experiências sobrenaturais, tendo os orbes, fazendo energização durante mais de 15 minutos antes de eu ir dormir, aqui, ó, dentro do meu ambiente, eu desacreditaria que essa luta compensa. Hoje, quando o Renato viu de novo a maldade sendo feita na nossa cara, depois da gente ter feito o pezinho para a caixa d'água, ter colocado a caixa d'água nas nossas dependências, né? Aí o que acontece? Elas se sentiram novamente, as maníacas psicopatas se sentiram novamente afrontadas, porque a gente não vai intisicar lá, botar a caixa d'água lá de volta para elas tacar um delicioso pacotinho lá dentro, né? A gente tirou o acesso delas a esta água. Aí o que aconteceu imediatamente? Mexeram nos canos, novamente, prejudicando a água de outras pessoas, inclusive. O modus operandi é sempre o mesmo. Ele não muda. Quando eu vim para cá, quando eu cheguei aqui, antes de facilitar água para Daniel Santana, este era o sistema de água que tinha e era o sistema de água que a gente lutou durante 2 anos de seca para cuidar para essas canalhas deploráveis, né? Porque os craquentos, funcionário delas, ninguém ia fazer vir água cada vez para a doutora Moconha, para a defunta vizinha, para toda aquela outra galera também que usa.
quem fazia isso, e a gente tem testemunha disso, a gente tem bons inquilinos que passaram por aqui, que viram o Renato fazendo isso, tem as pessoas que precisaram que ele cuidasse disso. E eu não estou cobrando isso da senhora Nailde para ela ir rasgar o bico por aí. Eu só estou comentando isso nas redes, como disse o nosso amigo. A Meg fala e ela não quer saber que fale. Ela quer fazer a treta, a mutreta, a contenda, mas ela não quer que fale. Esse é outro objetivo dos grupos terroristas. Eles querem fazer o terror, eles querem invadir as dependências da minha casa de foice e de facão, mas não quer que os vídeos sejam expostos, não quer que fale, não quer que demonstre a canalice deles. Mas, como eu não fraquejo na minha dose, estudada na Alemanha, né, de ativos que foram tirados de circulação para que as pessoas como essas pessoas drogadas adoecessem mentalmente e as drogas fossem introduzidas, enquanto que maravilhas medicamentosas fossem tiradas para facilitar a operação narcocapitalista da farmacêutica. Mas quem não conhece os dados, não conhece as pesquisas, está fadado a essas atitudes delinquentes. É uma delinquência mexer no nosso cano de água? Sim, é uma delinquência mexer no cano de água. Ver que a caixa está cheia e está pingando água e fazer isso é terrorismo. É terrorismo, porque tem um monte de fatos terríveis que antecedem e eles pretendem continuar e se fingindo de bonzinhos. É estressar ao ponto, né? Estressar ao ponto da gente não suportar mais e abandonar para elas gritar vencemos. Mas eu não gastei 10 mil numa procuradora outorgada aí pela lei, dessas procuradoras aí que tem a obrigação de fazer as papeladas, botar os artigozinhos lá dos direitos cidadãos, do direito civil, que não pode fazer isso e dar as instruções para essas canalhas. Como que um tipo desse deu aula para alguém? Me diz, como que um tipo desse foi professora de alguém? Por isso que está aí essa sociedade decadente, deplorável. É isso aí. Ela não aceita que o Renato não deu bola para ela. Então ela vai intoxicar. É aquilo que eu disse. O perigo primeiro é para o Renato, depois é para mim. É assim que elas vão agir, essas mulheres psicopatas, que elas são desse jeito mesmo. E eu estou muito bem da minha cabeça, né? Se eu não estivesse, eu acho que se eu estivesse mesmo bem, eu já tinha dado umas poladas. E do lado umas poladas, que é o que elas tanto querem. Mas não é o que faremos. O que faremos é fazer esse dinheiro que a gente está sendo comercializado com essa injustiça, essa imprudência da justiça, né? Porque aí o que você faz? Você se bota com alguém da Defensoria Pública? Não. Nós somos diferentes. Diferentes. Tudo isso que eu estou gastando, eu vou fazer elas pagar. Tudo isso que eu estou gastando, eu vou fazer elas pagar. Elas não podem tirar um bem das crianças. Elas não podem tirar o bem comum, o acesso a isso. É a mesma coisa que essas pessoas que querem negar o acesso à praia. Elas não podem fazer isso. Existe um conjunto de leis que rege isso daí. Mas isso daí, na cabeça, na neurose, na psicose dessa gente drogada, eles nunca foram instruídos a nada, a não ser esse mundinho que eles vivem aí das tretas e mutretas do senhor Crespe, e seguir fazendo essas patotas. Eu acho que agora é suficiente para a delegacia tomar alguma providência.
Eu não fui colocar água no terreno privado de ninguém. Que cercaram aí, diz que é dela. Eu nem cano não fui lá botar nada. E mesmo assim, eles foram lá e prejudicaram outras pessoas que têm acesso também a essa mesma linha que era com a minha casa, abastecia outras pessoas. Nós nunca negamos nada para ninguém, pelo contrário, sempre ajudamos. E agora essas canalhas deploráveis estão fazendo conluio, sim. Estão fazendo conluio, sim. Elas não admitem meus vídeos, porque quando a Cooper Costa comenta, é porque já está na boca do povo. Porque lá é onde eles se comunicam, é tipo o point da escola. É o point. Então, se as pessoas lá estão comentando que elas não querem que fale, por que elas não são melhores? Por que elas não tomam uma prudência, uma atitude diferenciada? Foi se meter com o Renato? Foi se meter? Não era obrigada a se meter, continuasse com o xará, mas homem novo no pedaço. Aí vem o adolescente. É sempre a mesma coisa. Eu fui orientada por uma pessoa que nem está mais entre nós. Me orientou sobre tudo isso. E me disse que eu tinha essa minha cara de tonta, mas não era para ser tonta. Era para prestar atenção. Porque depois não tem volta. Foi assim que ela perdeu o filho dela. Assim que eu vi o meu amigo ser eliminado. Existe isso aqui. E isso as autoridades de investigação não estão preocupadas. Calçar o chinelinho preto, meu chinelinho, é o meu chinelinho alinhado com a pesquisa, alinhado com o Bukele, alinhado com toda a legislação e os funcionários que prestam no meio desses conluios deploráveis. Eu me interesso o bem-estar do Renato. Tudo que esse homem trabalhou, puxar de novo areia, de novo brita. Inclusive, ele é tão ruim, ele é tão terrível aqui na comunidade, que o próprio xerife deu de novo para ele um material aí para colocar a caixa dele, porque ele sabe que o dia que precisa de nós sempre estamos aqui. Aí puxa tudo para casa, faz laje, instala tudo de novo. Será que essas canalhas, vagabunda, putinha, maconheira, tem noção do que é isso? Tem noção do que é isso? Elas acharam que eu ia precisar puxar de novo o carrinho de mão. Não, eles agora têm um caminho maravilhoso aqui que foi feito. Foi feito com parcerias, sim, do público-privado. Saiu alguma coisa até que enfim, aqui nessa comunidade, aqui nessa Zumbilândia. Elas não gostam desse caminho. Eles jogam lixo ali, ó. Tá todo dia ali na frente da maconheirada cheio de lixo. Todo dia. Uma nojeirada no meio daqueles gatos, aquela nojeirada. Mas aí, puxamos o material, fizemos toda a paciência do mundo. Para quê? Agora, de novo, meu filtro está sem funcionar. Isso que o lavatório não está nem funcionando. Ainda não está funcionando porque precisa mais ajustes. Isso tudo dá trabalho, isso tudo vai para conta, senhora Naildo. Você não quer ser o Naildo da história? Então você vai ter que começar a assumir responsabilidades. Não gostou do vídeo? Ensaca a viola, para de incomodar. De qualquer maneira, nós vamos ficar aqui mostrando que vocês fizeram conluio com a galera da universidade. Foram lá trombadinha, contar mentira. Eles nunca nem quiseram nos ouvir. No sentido de demonstrar mesmo que aquela justiça é só para vocês. Nós aceitamos. Tudo bem, a gente já entendeu.
Agora é só o juiz assumir que ele fez contratação ilícita de um advogado para falar por mim sem falar comigo, para tentar justificar o injustificável. Afinal, eu tinha um único vídeo que comprova o ataque do Nando, e está nas redes do Renato esse vídeo completo, que demonstra exatamente como foi, que nenhuma zumbi Lisete foi atacada, não. Ela veio atacar. Ela veio buscar confusão e queria beijinho. Queria que nós calássemos o bico, que é o que a Nailde quer agora. Censura na Meg, censura em mim, censura na Meg. Vai ser difícil, Nailde. A minha maior arma é a palavra. Essa é minha arma, e contra essa você não tem argumento, porque a verdade brota do chácara do coração, querida. Eu tenho muita pena de você. Eu tenho muita pena de você. Você não precisava ter feito nada disso. Era só ter seguido a sua vida, deixado eu cuidando dos meus filhos e cuidar do seu. Você cuida da sua água, eu cuido da minha. Quando a gente passa na rua, nós não precisávamos nem nos cumprimentar. Mas não, vocês gostam da treta, de vir debaixo das câmeras falar de PCC, de insistir que nós nos importemos com os assuntos que nós não estamos afim. A gente ergueu o muro, a gente não quer ver a cara de vocês. Se a gente pudesse, nós ia pro Texas, querida. Mas a nossa vida foi construída aqui, muitas coisas foram construídas. E nós estamos lutando por muitas coisas que a luta é aqui na capital Floripa. Tentar interromper isso é um gravíssimo erro de vossas senhorias, principalmente da instituição que se mete contra nós, principalmente do setor de inteligência que tem conhecimento dos fatos, de como foi jogada a nossa mudança lá as minhas coisas, tudo para fora, as geladeiras desligadas, 15 dias sem luz e sem água. Desligue, senhores que estão querendo fazer festinha, feriado no fim de ano, desliguem suas geladeiras até o início do ano que vem para ver o que acontece. E mantenha desligada. Vaso sanitário sem água até dia 1º de janeiro, para ver o que acontece, e daí vocês têm a resposta sobre o terrorismo que vivemos na casa do Coquinha no ponto 16 e que foi reproduzido agora aqui na nossa casa por força e desordem dessas canalhas. Como eu tenho registrado aqui em documentos, e tudo que está acontecendo, como eu disse, está sendo informado via os meios que a gente é ouvido. Em todos os momentos, quando elas fazem esse monte de boletim, a gente é ouvido. A gente também está informando. E também estamos informando fatos isolados, esperando uma providência contundente da justiça. Imagina o que vira se cada um vai se apossar de uma pocinha de água aí e dizer que é sua e comercializar com ela. Existem boas regras, como eu sempre tenho dito, para serem usadas em favor da população. Agora, não vir aqui na nossa casa querer nos tirar o direito de legítima defesa mediante os ataques inescrupulosos que se estendiam desde a data desse documento. E não sou eu que estou inventando isso. Existem todos os procedimentos. Existe isso aqui. Quando que eu fui na casa dela fazer algo como isso? Eu não fui fazer isso. E não vou fazer. Elas nunca vão conseguir nada contra nós. O que elas foram mentir usando o meu próprio vídeo do dia que nós tivemos que ligar o cano é o que elas querem repetir de novo, senhores. Perito da 10ª delegacia, senhor Heleno, demais senhores, senhora ou senhor delegado daquela instituição? É isso? Eles querem usar o vídeo de eu sendo espancada para ter provas a favor deles. Eles querem usar o vídeo de quando fomos consertar o cano para ter provas a favor deles. E sempre revertendo a situação
como é escrito no Manifesto Comunista. O que eles vão fazer? Eles vão fazer isso. Está escrito lá que é isso que eles vão fazer. E isso tem que acabar. Esse assédio moral passou dos limites. Ontem eu estava falando com uma seguidora, ou um seguidor, que fez aí o comentário, que achava mesmo uma pessoa inteligente, que estava por mim, que não era para bloqueá-lo, que era para deixá-la lá, fazendo seus comentários. Que o que eu estava sofrendo era por causa do assédio moral. Por causa de todo esse assédio, é que eu estava tendo certas atitudes, que é o instinto natural. E eu faço questão de demonstrá-lo, não tenho problema com isso. Que conheçam os nossos limites, somos equilibrados, agimos racionalmente. Mas uma hora podemos nos tornar irracionais. Principalmente com um juiz canalha desse, que ainda pede para mim um laudo que ele devia pedir para a equipe dele, para ele mesmo, para essas canalhas tudinho que pegam dinheiro público. Salário insanidade. Eu nunca peguei salário insanidade na minha vida. E tenho o direito de estar depressiva. Se não fosse uma boa dose de ácido aspartico, se não fosse uma boa dose de vitamina B, quem sabe eu estivesse depressiva e louca. Mas não, a gente luta pela vida, pelo bem-estar, pelos cuidados com a saúde, com as células, com o cabelo, com a pele. Por isso que maníacas, depressivas, psicopáticas, políticas fizeram isso. Elas não fizeram isso por nada. Elas também fizeram por causa disso. São por vários motivos. E eu podia até meter o tal do token da água aí, a tokenização da água aí no meu assunto particular, mas eu não vou fazer isso, porque eu sou uma pessoa ética e muito moral, como disse o comentário. Que tudo isso que eu estou passando é por causa desse assédio. Imagine todos contra uma, 40 contra uma. 40 contra 4, eu, 2 crianças e o Renato. 40 contra 4. 40 contra 4. E ainda indo na mídia dizendo que é toda a Costa da Lagoa. Ainda bem que não, né? Ainda bem que não é toda a Costa da Lagoa. Porque a gente sempre amou demais esse lugar. Sempre amou poder ter uma água diretamente da fonte. Sempre amou ter acesso a essa argila maravilhosa que a gente tem acesso aqui. As plantas, a mata, a flora e a fauna preservada, que são plantas, que temos as plantas necessárias aqui, as punks, todinhas as punks necessárias para fazer essas enzimas que eu faço para o Renato, que são enzimas celulares, enzimas moleculares, enzimas que vai para dentro dele e que afloram isso que vocês podem ver naturalmente na minha pele, que vocês podem ver no meu cabelo, que vocês podem ver no Renato, mediante o tamanho da bronca que ele tem no sangue. E apesar de tudo, estamos felizes. E assim nos manteremos felizes, nos manteremos, porque somos uma família, não somos uma quadrilha. Mas vamos combater todas as quadrilhas que nos atacaram e que atacam outras pessoas, seja esse idoso ou outros nativos, que a gente tem inúmeros relatórios de sofrências que poderiam ter sido evitadas se a moderação jurídica chegasse nesse lugar e que não fosse com conluios, que ela chegasse original, que ela chegasse natural e original para trabalhar essas pessoas. A própria avaliadora que acompanhou os oficiais de justiça pôde ver a minha indignação e também pôde ver
que existe uma perseguição da mulher vulgarzinha pra caramba que se desbanca da sacada, vê tudo o que acontece na porta da minha casa. Esses fatores já são suficientes para provar a perseguição política pela voz delas mesmas, das funcionárias públicas. Eu não sei aonde que esse juiz está vendo problema de fazer o trabalho dele, mas já que ele quer implicar, a gente vai para o Conselho Nacional de Justiça de Santa Catarina, da Federação, e a gente vai amputar o que diz respeito a um juiz que faz conluio, que não exerce a imparcialidade, que não usa as buenas leis, principalmente em relação a essa questão que já existia antecedentes de perseguição contra nós e nunca foi caracterizado por aquela instituição universitária. O bem-estar do Renato é o meu bem maior. Então, se ele tiver que continuar se estressando com esse problema, que ele está pagando do suor e lágrima dele, que gordura não tem mais, ele está couro e osso. Se eu tiver que continuar se incomodando com isso, eu vou deixar que ele vire bicho. Eu vou deixar que ele vire bicho. A gente comprou mais 2 caixas d'água, é mais os canos agora. Para daí acontecer tudo isso de novo, reunir uma quadrilha aqui da servidão do Daniel e da servidão da senhora Elisete, porque eles são donos da servidão, e fazer mais uma quadrilha? Que é o que está acontecendo hoje, no dia de hoje, senhores autoridades. É beijinho, beijinho, pau, pau. É pau, pau. Vocês têm tudo a favor de vocês. O que vocês não fazem é usar suas canetas. Enfeitem suas canetas. Beijinho, beijinho e canetas enfeitadas. É o que vocês precisam. Valorizar a autoridade que vocês têm. Valorizar. E não desvalorizar, que é o que vocês têm feito até agora. Ao menos aos olhos da família, é o que nós observamos. Pisar em quem vocês deviam proteger? É o trabalho de vocês? Beijinho, beijinho, feite suas canetas.